Bom, vamos ler a Bíblia então, vamos compartilhar um versículo aqui. Amém. Vamos ler em Gênesis capítulo 21. Gênesis Glória 21. a Deus. Vamos ler versículos 14 e diante, alguns versículos apenas. Glória a Deus. Encontramos aí, não? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, e entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância do tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra, que ela cumpra em nós todo o teu querer Fale conosco. nessa noite. Abençoa cada pessoa que está online agora, ouvindo a tua palavra. O teu Espírito Amém. Santo Glória a use Deus. a tua palavra, ó Deus, ela é viva e poderosa, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, o Senhor abençoe, Senhor. Abençoe para que a tua palavra penetre no nosso interior e faça o milagre que tu queres. Dá-nos a tua Amém. bênção, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Irmãos, essa situação aqui da Agar era desesperadora. E ao longo da história da humanidade, muitas situações terríveis aconteceram. Não sei quantos de vocês leram livros sobre pessoas que ficaram confinadas. Eu li alguns e alguns livros são impressionantemente reais agora nessa situação que nós vivemos, ainda que a situação que nós vivemos nem de longe se parece com aquela dos livros que nós lemos de guerras. Um livro que eu estava lembrando muito era o Diário de Anne Frank. E Anne Frank era uma menina, devia ter aí os seus 11, 10 anos, quando a guerra começou, e ela queria ser escritora, e ela escrevia bastante, e quando a guerra começou, eles precisaram se esconder, não é? Porque eram judeus e dos alemães, e ela então continuou escrevendo, e ela fez um diário. E no diário ela retrata como é que eles viveram, não semanas, nem poucos meses, mas anos, dentro de um cubículo, né? Num sótão. E muitas coisas são assim, ao longo da história da humanidade, muitas dificuldades houve já. Mas Deus é Deus presente, Deus que ouve as orações, Deus que tem propósito e tem saída, tem bênção, mesmo quando a situação parece periclitante. Aqui, na situação que nós lemos, Abraão estava despedindo aquela que tinha sido uma concubina sua, Agar, e que lhe tinha dado um filho. Por quê? Porque quando Isaac, que era o filho da promessa, nasceu, o Ismael ficou zombando, e aí a Sara mandou mandar embora os dois. E o Abraão fez assim. Agora, você imagina uma pessoa, algumas pessoas ficam desnorteadas, às vezes, quando perdem um emprego, mas aqui não era o caso só dela perder o emprego, ela tinha perdido o local onde ela morava, o emprego, a comida, tudo de uma vez só.
Glória a Não Deus. restava muita coisa para ela. A única coisa que foi entregue para Agar foram alguns pães e uma vasilha com água. Glória a Imagina Deus. uma mulher com um filho, que devia ter aí os seus 13, 14 anos, e vagando, como a Bíblia diz aqui, ela foi vagando pelo deserto de Berseba. Não tinha para onde ir, não tinha uma casa de um parente, não tinha um vizinho para onde ela pedisse apoio, não tinha nada. Ela estava ao léu, né? Nós, às vezes, ficamos chateados que estamos confinados e não podemos fazer aquilo que estávamos fazendo e já nos inquietamos, né? Para alguns não é tanta mudança, porque a pessoa já não saía muito, né? Falei hoje com a minha mãe e perguntei como é que está. Falou, nada de diferente, eu não saio mesmo, né? Então, para ela não mudou nada. Mas para muitos de nós é algo difícil, porque estamos acostumados com uma rotina, estamos acostumados com uma dinâmica, estamos acostumados com um certo ganho no trabalho e, de repente, tudo isso cessa. E isso foi o que aconteceu com Agar de uma forma muito mais aguda, muito mais intensa, muito terrível. Eu sempre penso nesse texto que a situação dela não era uma situação fácil. E ela tinha uma provisão limitada, né? E a coisa principal aqui era ela tinha uma vasilha de água. Ela tinha alguns pães, mas ela tinha uma vasilha de água andando aonde? No deserto. E o deserto dá o quê? Dá sede para a gente, né? Amém. E por mais que você racione, estamos aqui em casa, eu fico pensando, né? Nós compramos aí uns pacotes de frango, porque eu como frango de manhã, à tarde e à noite, vocês sabem já, né? E compramos aí, fui lá no supermercado e enchi o carrinho de filé de frango. Até a Cristiane falou, só tinha filé de frango. Eu falei, tô salvo. Tá ótimo. Tem o que precisa ter. E eu fico pensando, né? As pessoas que têm que racionar a comida. Vocês lembram daqueles mineiros que ficaram presos numa mina a 700 metros de profundidade? Esses mineiros tinham que racionar comida para valer, não é? Era comer um pouquinho, eles não sabiam se sair de lá daquela mina. Eles tinham que comer muito pouco por dia para estender ao máximo o que eles tinham ali de alimentação. E aqui, no caso, acabou a água da vasilha. Chega uma hora que não dá, né? Se você compra algumas coisas para a sua geladeira, para seu freezer, sua despensa, mas se você não comprar de novo, em algum momento termina aquilo ali. E acabou aqui a água da vasilha da Agar. E ela, então, sem água num deserto, ela colocou o menino numa distância de um tiro de flecha, não sei quanto é isso, talvez aí uns 150 metros de distância, colocou o menino lá e ela foi para mais longe, porque ela pensava, não tem água, o menino está morto de sede, o menino já estava desfalecendo, e ela também falou, eu não quero ver esse menino morrer. E eu vou me afastar. Às vezes a gente chega numa situação que a gente também, a gente pensa, que saída eu tenho? Que saída que eu tenho? Os nossos olhos realmente muitas vezes não vão enxergar saída, irmãos. Nossos olhos naturais, né? Amém. Mas a gente tem que lembrar que a nossa vida não está ao léu, né? Nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Existe um Deus vivo e que nos ama e que se preocupa conosco e que está olhando e que está ouvindo, que está prestando atenção, que não, como foi dito ontem, não dorme. Nós podemos ir dormir bem ou mal, a gente às vezes acorda no meio da noite, mas Deus nem tosqueneja, nem pesca, nem fica sonado. Ele é o guarda de Israel que está ao nosso redor, olhando, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, está olhando, está vigiando. É um pastor que vigia o seu rebanho. O bom pastor vigia as suas ovelhas
continuamente. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que os temem. Em nome de Jesus. Então, os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Estavam sobre a vida de Agar, estavam sobre a vida do menino. E a Agar estava desesperada, colocou o garoto lá, falou, olha, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, não quero nem ver. A coisa natural não é boa, eu não quero ver. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 17 que Deus ouviu o choro do menino. Veja que interessante. A Agar não orou, mas o menino chorou. Chorou de quê? De sede. Ele estava com sede. Não é? Já tinha por volta dos seus 13, 14 anos, mas era um garoto e estava com sede, devia estar pedindo água para ela há um tempão e não tinha, e estava já fraco e gemendo. Às vezes a nossa vida também está assim, a gente não consegue orar muitas vezes como deveria orar, né? Mas Deus pode usar o Espírito Santo e entender os gemidos, porque até, às vezes o Espírito Santo espreme o nosso coração e faz gemidos que são até inexprimíveis, ou seja, são coisas que vêm lá do fundo do coração, mas que o Espírito Santo traduz aquilo em uma oração no gemido e leva a Deus. Amém. E foi assim que Deus ouviu o choro do menino. Por quê também? Porque ele era filho de Abraão. Havia uma aliança sobre a vida do garoto. Ainda que ele fosse filho de uma concubina, por ser filho de Abraão, havia uma bênção sobre a vida dele. Amém. Nossa vida também, irmãos. Às vezes a gente fala assim, eu não sou nada, eu não mereço nada. É verdade, muitas vezes é mesmo. A gente não está merecendo nada. Mas o que acontece? Por estarmos em Jesus, a bênção que é de Jesus vem na nossa vida. E você pode até estar aí só gemendo, mas Deus está ouvindo você. Por quê? Porque você tem uma aliança com Ele. Deus tem um plano para a sua vida e as suas necessidades, Ele sabe. Às vezes a gente fica muito inquieto, sabe por quê? Porque a gente põe muito foco nesta vida presente, sabe? A gente tem os nossos planos, a gente tem os nossos desejos, a gente traça um caminho e, de repente, quando nada acontece como a gente queria, a gente fica frustrado, a gente fica bravo, a gente fica inquieto, a gente fica ansioso, porque a gente quer aquilo que a gente imaginou que tinha que ser, que a gente desenhou na nossa cabeça, no nosso coração, não está acontecendo e aí parece que eu tenho que fazer alguma coisa para que isso aconteça dessa maneira. Deus. Mas e se Deus tem um outro caminho? Agar imaginava que ia ficar morando lá na casa do Abraão para sempre. De repente não foi assim. De uma hora para outra ela teve que sair do conforto onde ela estava e ir um outro rumo, uma outra direção. Mas acontece que Deus, que nunca é pego desprevenido, já sabia disso e, na verdade, usa todas as situações para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Você pode perguntar, mas, Ricardo, como é que eu estou aqui preso na minha casa pode ser uma coisa boa? Olha, presta atenção que alguma coisa Deus tem para você fazer nesse seu período de recolhimento. Tem alguma coisa especial que esse período vai te propiciar. Você tem que crer isso, entende? Amém. Porque, na verdade, assim como foi com Agar, ela não estava enxergando as provisões, a fonte de água, nada. Mas tem uma provisão e tem um caminho. Porque quando a gente lê, Deus fala com ela, fala, você não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino, vai lá e pega o menino. Levanta esse menino e dá água para ele, porque eu vou fazer dele um grande povo. Então a gente imagina que o caminho único que tem é aquele que a gente traçou na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso desenho de vida. Mas o Senhor não é o Senhor? Amém. Quando a gente lê sobre os profetas que foram perseguidos e que saíram de um lado e foram para o outro, é muito bom ler isso, né? É muito bom saber
que Elias enfrentou os profetas de Baal e tudo isso, mas a gente não sabe o desconforto que foi para a vida dele, ter que lutar tudo isso e depois ir para o monte de Deus e tudo isso. Mas e a nossa vida? Não é? Então, assim, a gente tem que confiar de que se eu fecho uma porta por aqui, eu vou para o outro caminho. Se fecha a outra porta, eu vou para outro caminho, não tem problema. É como se você estivesse numa piscina. Tem 8 raias para nadar numa piscina olímpica, certo? Você está nadando na raia 1. De repente, alguém entra na raia 1 e fala, daqui você não nada mais. Tudo bem. Você passa para a raia 2. Vai nadando na raia 2. De repente, entra alguém na raia 2 e fala, aqui você não vai nadar mais. Tudo bem, você passa para a raia 3. Não discute. E assim vai até a 8. E se alguém falar, essa piscina você não vai nadar mais, fique certo que Deus vai achar outro lugar para você nadar. Outra piscina, o mar, o rio, alguma coisa Deus vai prover para você. Glória a Deus. Ninguém pode roubar o plano de Deus para a tua vida, porque ele é talhado para você. Não tem como alguém te roubar, entende? O que o homem pode fazer é roubar as coisas materiais. Mas o plano de Deus para você, ninguém tem como roubar. Então, nessa situação que nós estamos vivendo agora, entenda, faz parte, Deus trabalha todas as coisas de uma forma perfeita, de tal maneira que, mesmo quando você é atacado, mesmo quando você parece que está perdendo, alguma coisa você está ganhando. Uma coisa é uma oportunidade, tem uma oportunidade aqui. Amém. Nós temos que prestar atenção nisso. Por exemplo, essa é uma oportunidade que nós temos de estabelecer uma outra ferramenta de comunicação. Nós não sabemos o que isso vai ter de implicação no futuro, mas hoje eu já vejo aqui a carinha da irmã Marlene, que eu não via nos cultos. Não é verdade? Então, assim, há algumas coisas que não estavam acontecendo, agora começam a acontecer. E, por exemplo, eu tenho que ficar parado aqui. Gente, eu não parei o dia inteiro. Tem muita coisa para fazer. E se você não tem, presta atenção que alguma coisa você tem que fazer. Colocar em ordem a leitura bíblica, a sua oração, a sua devoção, o seu relacionamento, estudar alguma coisa nova. Não é hora da gente ficar dormindo até as 11 da manhã e que nem um gato se virando na cama para lá e para cá. Não é hora de você comer tudo que vê na geladeira. Você tem que ter regra. Coma no horário, coma direito. Ponha só a comida do que tem que comer e não ponha água de novo. Faça ginástica. A Márcia e o Fofo vão ajudar nisso, se você tiver dificuldade. Então, muitas coisas nós vamos ter agora para instruir a nossa alma e nós vamos sair daqui fortalecidos, se quisermos. Aleluia. Nós não vamos sair daqui enfraquecidos, nós não vamos sair daqui perdendo, nós vamos sair daqui diminuídos, nós não vamos sair daqui roubados, não, nós vamos sair daqui fortalecidos, vamos sair dessa para melhor. Algo Deus tem para a gente, entende? É um período que Deus proveu para a nossa vida, não é um período que o diabo está roubando, não. Não acontece nada da vida do crente que Deus não permita. Então, Agar abriu os olhos. Aliás, verdade, a Bíblia diz assim, Deus lhe abriu os olhos. A fonte estava ali o tempo todo. As fontes estão jorrando do seu lado. E às vezes a gente, ou do nosso lado, e às vezes a gente não vê. Mas a gente pode falar, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as fontes que o Senhor tem para mim nesse momento. Nessa hora do mundo, nessa coisa que nós estamos passando. Eu não vou ter uma atitude de, coitadinho, não vou ter uma atitude de, pobre de mim. Não, eu sou filho do rei. Deus tem algo para a minha vida e eu sei que tem uma riqueza, uma fonte jorrando. E essa fonte jorrando eu vou pegar. Eu vou ter os meus dias agora diferentes, mas eu sei que uma hora isso vai passar. Mas quando passar, eu vou estar melhor do que eu estava. Então, ela foi até a fonte
encheu de água vazia e deu de beber ao menino. E a Bíblia diz, Deus estava com o menino. Deus está com todos aqueles que têm aliança com ele. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Deus tem um Amém. plano para a tua vida. Ah, não é lá na casa do Abraão? Não é, mas não significa que só podia ser na casa do Abraão. E o menino cresceu, viveu no deserto e se tornou frecheiro. Foi um rapaz que dominou o deserto. Ele viveu no deserto e se tornou frecheiro, caçava no deserto. Deus lhe deu habilidade, lhe deu força, lhe deu ousadia, lhe deu coragem para que ele pudesse viver no deserto. Ele se casou porque a mãe dele, inclusive, deu uma mulher para ele, foi lá, arrumou uma mulher da terra do Egito, e ele se tornou também um povo. Então, assim, Deus não vai desamparar. Ah, foram os árabes, pois a Bíblia diz que, ao final, serão dois, os judeus e os árabes, uma bênção no meio da terra. Porque Deus alcançará também essa nação toda. Eu creio. Não é? Então, assim, o que acontece é que parece que tudo degringola. Não, não vai degringolar. Não vai. Não vai porque tem uma fonte para a tua vida. Porque Deus proveu essa fonte. Aleluia. Mantenha a atitude, mantenha a atenção, mantenha a fé. Não tema. Não tenha medo, tenha fé. O pastor Eduardo sempre fala, né? Essa questão de o medo é falta de fé. Se você crer em Deus, se você crer de fato na provisão, no governo de Deus, você fica tranquilo. Sempre tem uma fonte que vai se abrir. Amém. Confia. Seja crente, seja ousado, né? Ponha a sua fé em marcha. Não fica olhando as coisas naturais. Veja as coisas espirituais. Anima o seu coração. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas entre mim? A alma, muitas vezes, que são sentimentos, os pensamentos, fica abatida. Mas o nosso espírito é que tem que dar força para a alma. Nós podemos dizer para a nossa alma, alma, anima-se. Anime-se. Amém. O espírito do espírito vem a força, né? O Espírito Santo vai no nosso espírito, nos dá forças e nós podemos vencer. Amém, Jesus. Assim que na bênção de Deus é que nós vamos ter a vitória nesse período. Amém, meus Amém. irmãos? Amém. De prático para a tua vida, abra os seus olhos, né? Peça para Deus abrir os seus olhos para você ver qual é a provisão, qual é o propósito de Deus para a tua vida nesse momento, nesse período de recolhimento. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, pode durar 15 dias, pode durar um pouco mais, mas é o tempo que nós temos, vai passar. E eu queria dizer uma coisa para você, aproveite. Aproveita, porque daqui a pouco volta tudo ao normal. Amém. E se você quer saber, é uma oportunidade especial que Deus está dando para você. Não é uma coisa assim, eu não vejo a hora de sair. Tudo bem, tem alguns desconfortos, mas tem muita coisa boa também que nós temos que aproveitar. Eu creio, em nome de Jesus. Então, nós sempre temos que lembrar, né, e valorizar. Nós, ontem, então, algumas pessoas compartilhando, né, coisas boas que às vezes acontecem na nossa vida e a gente não valoriza. Tem tantas coisas que a gente tem que valorizar. Eu tenho o meu discipulador, primeiro discipulador, ele era filho de pastor, é filho de pastor, e ele serviu ao Senhor até os 12 anos, depois se desviou e até que um dia ele saiu da igreja e, bom, chegou um dia que ele estava com uma pedra no rim, no ureter, na verdade. Ele não conseguia nem fazer xixi, era um negócio gigante. E ele foi todo mundo para a igreja. Ele já tinha sofrido um milagre, vivido um milagre e depois desviado de novo. Então ele já não tinha mais nem cara de orar, não é? Não tinha mais vontade nem de orar e ele não tinha vergonha de orar. Mas ele estava lá com uma dor tremenda, não conseguia fazer xixi, falou: Deus, você já me deu um milagre,
me salvou de uma gangrena e eu fui ingrato, saí da igreja de novo. Agora não estou nem pedindo que o Senhor me cure, só quero que o Senhor me perdoe e me receba de volta. Quando ele orou assim, deu vontade de ir no banheiro, ele foi e saiu um pedregulho enorme que ele guardava no vidro. E ele falava que todas as horas que ele ia no banheiro fazer um xixi, coisa simples, né? Ele dava graças. Tantas coisas que a gente está vivendo hoje, que são banais, mas não são banais, né? Como alguém já disse, há duas formas de encarar a vida, né? Nada é milagre ou tudo é milagre. E, na verdade, tudo é milagre. Você está vivo, está respirando, está podendo estar nesse culto virtual, poder contar com pessoas que te amam, que são importantes para você. São milagres, irmãos, que Deus mantém na nossa vida todos os dias. Amém, Jesus. Então, há sempre muitas coisas para agradecer. Então, peça para Deus abrir os seus olhos para aproveitar bem esse período, para se tornar bastante ativo, viver intensamente esses momentos que você e eu temos aqui de recolhimento, mas também de grande produção. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém. Que vocês tenham um momento de intimidade, de comunhão, de amizade, de amor, de relacionamento íntimo mesmo, de poder abraçar o outro e expressar amor. Faça isso. Né? Estude, trabalhe, faça o que Deus proveu para você. Não desanima, porque o plano de Deus é maior do que nós podemos imaginar. Sim, Amém? Amém. Deus abençoe vocês todos.